Abra sua Bíblia em João, no capítulo 16. João 16, eu quero ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 11. João 16, versículo 7 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Todos estão comigo? Amém? Diz assim a palavra. Todavia digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, repita, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor conduza os nossos corações ao entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra, que é a verdade, se torne atitude de fé no nosso coração e na nossa vida a ser vista pelos homens. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra se refere ao momento em que Jesus está para ser preso. Jesus, logo, horas depois, ele será preso. Essa é a noite da traição, é o dia em que Judas foi para trair Jesus. Ele o entregou por 30 moedas, ele recebeu autorização, o diabo entrou nele, como vocês todos já conhecem, a partir do capítulo 13, nós vemos ali o momento do lava-pés, a ceia do Senhor. Jesus diz que um dos discípulos o trairia, ele identifica quem é o traidor, ele declara que por um pouco os discípulos estariam com ele, por um pouco não estariam, e ele iria definitivamente para o Pai. É nesse sermão, ainda na ceia, que Jesus também diz a Pedro, que era o líder, o mais experiente, o mais, pelo menos o que falava mais, né? E aquele que também falou várias vezes em nome do grupo dos discípulos. Pedro negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Os discípulos estão agora, eles saem do local da ceia, eles vão até o Monte das Oliveiras, também conhecido como Monte das Bem-aventuranças, é o mesmo local, né? O Jardim Getsêmani e Monte das Oliveiras é a mesma coisa, tá, irmãos? É a mesma coisa, você vai ver o Evangelho falando, ele foi para o Monte Monte das Oliveiras, ou Monte das Bem-aventuranças, e é o mesmo lugar. E esse momento agora com os discípulos é o momento em que ele está dando instruções finais sobre o que vai acontecer depois. Ainda não estava acontecendo porque Jesus estava com os discípulos. Eu quero recordar aí os irmãos esse princípio aí no capítulo 14. Capítulo 14, os versículos primeiro. Capítulo 14, versículo... Eu não separei esse texto, mas está logo aqui no início. Capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, naquele momento, o Espírito Santo não estava dentro deles, estava com eles. Ele habita convosco e estará em vós. E agora, no capítulo 15, logo em seguida, Jesus, já nesse sermão, né? Jesus, então, eles já estão no Monte das Oliveiras e ele dá as instruções sobre a necessidade de permanecer nele, o qual já pregamos aí bastante sobre esse assunto.
e agora no capítulo 16, o título é As Últimas Instruções aos Discípulos. E nós estamos dando ênfase agora na obra do Espírito Santo. Nós começamos falando sobre a obra do Espírito Santo de uma forma geral, abordamos no texto de Atos dos Apóstolos e observamos alguns outros textos. Agora nós estamos dando ênfase sobre o Espírito Santo conduzindo as pessoas à fé. E é claro, automaticamente nós vamos estar falando sobre aquilo que acontece conosco e continua acontecendo, que é o Senhor nos conduzindo à firmeza na fé, e isso é fruto da presença do Espírito Santo de Deus. Mas a ênfase do capítulo 16, nas últimas instruções aí, a obra do Espírito Santo, retornando aí para o versículo 7, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. O que Jesus estava se referindo aqui? Ele estava dizendo o que os discípulos não sabiam. Convém que eu vá. Essa frase, convém que eu vá, causava um impacto muito grande. Qual era o impacto? Como assim Jesus não vai estar mais conosco? Vamos recapitular aqui o que significava Jesus com os discípulos. Jesus com os discípulos significava as pessoas enfermas serem curadas, toda e qualquer dúvida deles sobre as coisas de Deus era retirada, Jesus orientava tudo. Jesus era o conselheiro, aquele que elucidava, orientava, corrigia corretamente, e agora ele está dizendo que ele vai para o Pai. E Jesus está dizendo aos discípulos, convém que eu vá. É conveniente que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu quero utilizar dessas palavras só para recapitular aqui algo muito forte com você. Sempre, não sei se você notou, mas quase sempre no começo das mensagens eu procuro retomar o fio da meada para você entender o porquê que você está ouvindo, como é que você vai aplicar isso na sua vida. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é para nós hoje. Por quê? Porque também nas coisas de Deus, nós somos convidados a passar momentos difíceis, e nós não queremos, nós queremos sempre a coisa boa, sempre a bonança, mas os momentos difíceis também geram maturidade. Assim é na vida humana. Não é? Não sei se você já ouviu sobre isso, mas eu gostaria que você atentasse para essa realidade. Por que é que a nossa sociedade está tão enferma? Porque nós temos uma geração que, na maioria, sofreu na infância, não é? Sofreu agruras, situações, trabalho desde pequeno, trabalhou, tinha que ir para a escola, às vezes, não tinha condição alguma de ir, tinha que ir a pé. Sofreu. E aí, tinha que trabalhar e estudar, e teve que parar de estudar, depois voltou e não conseguiu, e não foi. Ou então parou mesmo de estudar e não continuou, e sempre trabalhando muito para ter alguma coisa, era muito difícil. Aí a pessoa casou, teve filho, e aí declarou, eu agora vou tomar o cuidado do meu filho não passar nada do que eu passei. Nada. Aliás, é a pessoa que se vê o filho triste, vai lá e promete dar algum presente, alguma coisa, para ele não ficar triste. E aí, irmãos, destrói a vida de uma pessoa, porque a vida do ser humano, ela deve ser constituída de momentos bons e momentos ruins. Porque os momentos ruins, ela vai enfrentar na vida, e um dia liderando uma família, se for homem, e se for uma mulher, auxiliando o seu marido. Imagine agora se essa pessoa só consegue estar bem se tudo estiver bem. Né? Só consegue estar bem se tudo estiver bem. E ela não tem mais o pai e a mãe junto para poder fazer alguma coisa para tentar suprir. Não é? Você quer que eu faça um lanche para você, meu filho? Você está chateado? Ah, sim, aconteceu isso na escola, me disseram isso, falaram aquilo.
Ah, não fica assim não, meu filho, papai vai comprar para você aquilo que você queria. Aí o menino se anima e tal, aí vai, estragando a criança, né? Você sabe que há situações na vida que o filho vai chorar e a mãe não vai ouvir. É ou não é? Isso é um dizer dito na cadeia, né? É horrível isso, mas é a realidade, não é? Mas hoje em dia é uma sociedade que quer dar um jeito de suprir. Ah, eu preciso disso, está aqui, meu filho. Ah, eu preciso daquilo. Ah, está aqui, meu filho. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Ah, eu queria isso, mamãe. Seu pai não vai lhe dar, eu não tenho condições de lhe dar e fique feliz com o que você tem. Isso é o que devia ouvir. É ou não é? É ou não é, irmãos? Vocês estão com dúvida? É? Vocês estão duvidando aí? Será, pastor? Será? Coitadinho do bichinho, né? Do bichinho. Irmãos, isso estraga uma pessoa, estraga até para ele servir a Deus. Você sabia que você está estragando seu filho? Você não, né? Porque você não faz isso. É só uma frase retórica, né? Uma forma de falar para entendimento. Você está estragando para a fé. Por quê? Na fé, ele vai ouvir de Jesus: olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Ele vai olhar, mas como assim vai ter aflição? Estou sabendo disso. Mas o Senhor não é o dono do ouro e da prata? Como é que eu vou ficar sem dinheiro, possivelmente? Mas o Senhor não tem todo o poder no céu e na terra, por que não vai me socorrer toda hora que eu precisar? Que nem mamãe fazia o Nescau para mim, hein? Que trazia o Danoninho na mão. Ah, não, vou sair dessa igreja, esse pastor não está com nada. Aí ele encontra uma igreja, um pregador dizendo que Deus vai dar tudo, que ele é o dono do ouro e da prata, e que ele é filho do rei, filho de rei, não fica passando necessidade. Ele vai ficar em qual igreja, irmãos? Qual é a igreja que esse garoto vai ficar? Um dia uma pessoa falou para mim, eu perguntei, rapaz, você está sumido? Aí eu disse, não, pastor, porque eu notei que o senhor é mais do ensino, eu estava precisando de umas revelações, um lugar que me prometesse, em outras palavras. Estou traduzindo, porque foi bem mais longa a fala, né? Ou seja, o caba foi num culto que disseram para ele, você vai vencer, tudo vai dar certo, você é o cara, e Deus te ama tanto que deu o filho dele. Aí a pessoa, né, fez até assim. Aí apareceu o S de super, e ela acreditou. É ou não é verdade? Existe isso ou não existe, irmãos? Existe. E nós oramos para que o Senhor Deus traga a consciência dos nossos irmãos. São nossos irmãos em Cristo. Isso não é daquela igreja ou dessa. É da igreja de cristã espalhada. Em qualquer lugar pode acontecer. E isso não é verdade. Não é verdade. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele passou situações, ele passou necessidade, passou nudez, fome, passou frio de noite pelos lugares que ele estava jogado, e tem lá uma lista de sofrimento, foi açoitado, apedrejado, sofreu. E essa realidade, a vida de uma pessoa, ela é consolidada na maturidade quando a pessoa passa altos e baixos. Aquela desilusão num sentimento, em determinada idade de um garoto, faz parte da maturação. O ser repudiado ou maltratado e saber lidar com isso faz parte da maturação dessa pessoa. Porque ela vai enfrentar muito mais do que isso na vida adulta. E se nós tentarmos colocar panos quentes, tentarmos colocar uma almofadinha para se sentar, impedindo de sentir as dores dos altos e baixos, haverá perda, irmãos. E aí é por isso que tem tanto homem aguado no tempo de hoje. Irmãos, é um bando de homem que só tem mesmo na carteira que é homem, mas homem de verdade passa longe, não é? Quantas vezes você não já teve nos lugares e diz, rapaz, isso é o que mesmo? Isso aí, né?
porque não tem nem o jeito de homem, quanto mais a estrutura. Ora, veja. Não é? Pastor, mas é besteira. Pastor. Irmão, já pensou? Você chega no gabinete do pastor, aí você se senta e começa a chorar, aí dizendo que tem um determinado problema, uma luta, aí o pastor começa a chorar também, e diz que, rapaz, eu também, rapaz. Pastor, estou pensando em me matar. Diz, rapaz, eu também, rapaz. Irmãos, como é que fica uma igreja dessa, né? Ah, não, mas aí não. Irmãos, é desse jeito num lar que um pai não tem estrutura. O pai vai gerar estrutura nos filhos, ele tem que ter, ele tem que ter. Ah, mas também aí não dá não, então nem case, né? Eu costumo dizer que se alguém não tiver responsabilidade para ter filhos, nem se case, quanto mais tenha filho. Ah, por isso que eu estou sem casar, pastor. Fique mesmo, né? Ah, pastor, radical. Radical não, irmãos. Família é para adulto. Família é para gente madura. Ah, mas meu avô, minha mãe vai ajudar. Está repreendido. Senão Deus tinha criado Adão e Eva e já criava os pais de Adão e de Eva para cuidar de Caim e Abel, né? Está aí, já dou os vovôs aí, com todo respeito aos vovôs aí, Marcão está ali, né? Eu não podia deixar de tirar essa brincadeira, mas quando eu falo disso, né? Está ali a irmã Miralda, está ali o pessoal, glória a Deus por vocês, vovôs e vovós, mas vovô é só para curtir, não é para criar, né? Só para curtir mesmo. E um dia eu vou ser também, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, por que eu estou citando isso, irmãos? Os discípulos precisavam ter maturidade. Para ter maturidade, eles iam ter que passar pelo processo. Qual era o processo? O nosso mestre foi crucificado. Já faz 3 dias. E esse processo, Jesus está dizendo aqui que é para gerar maturidade. É necessário, senão o Espírito Santo não vai vir. Eu vou dar um exemplo, irmãos, para você. Todos os testemunhos que eu tenho para contar, antes deles, eu sofri. Ah, então fui cheio do Espírito. Meu irmão, mas antes eu estava lá pedindo misericórdia, Senhor, ajuda. Mas se nós pudéssemos escolher, não tinha nenhum momento de agrura para passar. Nós íamos querer passar sempre com o Danoninho na mão e o Nescauzinho feito. Todo mundo, é uma linguagem figurada, né? Talvez você nem goste de Nescau e quanto mais de Danoninho, mas você entendeu. Toda a visão de estrutura que Deus vai nos dar está nesse altos e baixos que nós vamos passar. Que nem no trabalho. Hoje você trabalha no emprego que você não está feliz, mas esteja lá sendo o melhor que tem. Porque um dia você vai receber algo que vai ser superior. Diga amém aí, meu irmão. E que Deus vai te abençoar muito. Porém, todo mundo que está no emprego bom hoje passou por um período que não gostava. Mas toda pessoa tem que trabalhar e glória a Deus por isso. E vamos trabalhar bastante, irmãos. E se você quer saber se você é maduro, você ama trabalhar, não importa como. Não importa se é ganhando muito ou pouco. Se for ganhando muito é melhor. O camarada disse assim, pastor, se for ganhando muito é uma bênção, né? Mas é uma bênção trabalhar, irmãos. Porque se você trabalha, Deus está te concedendo. Deus está te dando graça. Mas você não vai encontrar uma pessoa que hoje tem uma casa, tem lá a sua estrutura, que ela não teve suor e lágrimas. Você não vai encontrar. Não existe. Se alguém fez isso, é ilicitamente e daqui a pouco vai ser revelado. E é claro, não é do nosso contexto, eu estou falando de uma forma geral, sobre o dinheiro fácil e lícito, que não é dos nossos arraiais, da nossa realidade cristã, mas você sabe que existe. Mas a isso é o caminho de pecado e não é o nosso, então nós precisamos simplesmente caminhar em triunfo servindo a Deus. Então, assim como tudo isso gera maturidade, os discípulos precisavam dessa maturidade. E aí Jesus diz, olha, o Espírito Santo vai vir, e quando ele vier, no futuro, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo. Quem é o mundo aqui? Os perdidos.
pessoas perdidas. Agora, o que significa o verso 9? Do pecado porque não crê em mim. E aí nós vimos os trechos de Atos dos Apóstolos, o Pedro pregando, e após a sua pregação, as pessoas convertidas. Que faremos, pois, irmãos? Os irmãos lembram? Que faremos, pois, irmãos? Mas no início eles estavam falando, olha, esses homens estão embriagados. Essas pessoas estão aí falando desse jeito, e aparentemente gesticulando, se tremendo, alguma coisa assim, mas eles estavam fisicamente alterados na visão daqueles homens. Eles disseram, olha, eles estão bêbados. Mas após a pregação de Pedro, eles estão convertidos, e Pedro então diz a eles, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério, pela presença de Deus, seja dado a vocês o dom do Espírito Santo, e cada um seja batizado em nome de Jesus. De forma que se converteram aproximadamente 3.000 almas naquele dia. E aí nós falamos a respeito de como acontece a salvação. Você prega, simultaneamente o Espírito Santo está conduzindo a pessoa. E essa condução do Espírito é para mostrar à pessoa os seus pecados. Entenda, irmãos, há uma diferença do acusador e do Espírito Santo. O acusador, o diabo, ele aponta e busca culpar, trazer culpa ao seu coração. E automaticamente aí a pessoa se sentir indigna ao ponto de largar o que tiver que fazer, o que deveria fazer. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vem sobre o pecador. E ele, então, ele mostra ao pecador que ele precisa crer em Jesus e que Jesus é o modelo que ele deveria viver em sua vida. Isso tudo num estalar de dedos, num piscar de olhos. Pastor, quem é que vai converter as pessoas? O Espírito Santo, você só tem que pregar a palavra. Agora, lembrando que essa fé não deve ser a fé dos outros. Lembra daqueles exorcistas, nós até citamos aqui outro dia, eles declaravam, olha, conjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios que estavam ali naquela pessoa disseram, olha, nós sabemos quem é Jesus e bem conhecemos quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Vós, quem sois? Então, aqueles demônios naquela pessoa arrancaram a vestimenta deles, espancaram aquelas pessoas, aqueles dois, eram 2 homens, espancaram os dois e eles saíram fugidos nus. Ali tem um simbolismo bem interessante, porque o nu, no Antigo Testamento, significa pessoa em pecado, né? O povo de Israel, próprio Deus cita a nudez do povo de Israel como identificação de pecado. Aqueles demônios estavam identificando, provavelmente, a realidade deles. Vocês são pessoas que nem nós. Vocês estão em plena trevas de pecado. Quero lembrar que os demônios foram os primeiros a pecar, tá, irmãos? Apenas a diferença deles para nós é que eles não têm perdão. Não têm perdão. Já estão julgados. Todos os demônios e Satanás, que é o seu líder. Vamos falar sobre isso já já. Mas, estou só recapitulando aí o versículo 9 do pecado, porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo, quando ele vem, ele conduz a pessoa para reconhecer Jesus. Quando eu falo reconhecer Jesus, é que ela consegue ver Jesus como sendo aquele que é diferente de todos os demais. Jesus não tinha pecado, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Em outras palavras, é quando a pessoa vê o brilho, a glória de Jesus, e automaticamente ela vê a situação dela. Ela não é daquele jeito. E automaticamente ela está dizendo, eu sou um pecador. Irmãos, isso no estalar de Deus, cada um aqui que se converteu sabe o que é isso. Não é o pregador dizendo, olha, você tem que se converter. Não, não. O Espírito Santo é que moveu isso, esse entendimento automático. Você não entendia da Bíblia, você não sabia da Bíblia, mas aquilo que você ouviu entrou no seu coração e foi revelado a você sua condição.
Portanto, pregue a palavra, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. E a palavra de Deus é suficiente. Um dia, uma pessoa chegou para mim dizendo: pastor, eu tenho a minha vozinha, ela é uma religiosa, uma pessoa muito religiosa, ela não concorda com a fé que nós vivemos. O que eu faço? Mas ela gosta muito de ler a Bíblia, só não consegue mais, dado a velhice. Aí eu digo: pronto, está aí. Você vai lá, visita periodicamente, e você só lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Pegue os evangelhos, leia capítulos inteiros. Chegue para ela e diga: minha vozinha, eu vim aqui para a gente fazer o que a senhora gosta tanto. Ler a Bíblia. Meu irmão, pode acreditar numa coisa. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E, é claro, Deus sempre dá sabedoria, irmãos, a cada um. E naquele momento ali a sabedoria era para aplicar dessa forma, e de fato o fez. E foi uma bênção, até onde eu ouvi. Muito bem. Depois, nós temos aí, do pecado porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Nós já falamos, quarta-feira, sobre os dois aspectos principais da justiça. Justiça aqui é o modo de vida que agrada a Deus. E é tanto o olhar para Jesus e ver na pessoa dele que ele é iluminado, que ele é o enviado do Pai, que o modo que ele viveu é o modo que eu devo viver, como o segundo aspecto que nós lemos em Romanos, capítulo 5, lembra? Romanos, capítulo 5, nós lemos aqui a respeito da justificação, que é a justificação pelo sangue. Em outras palavras, Jesus está dizendo que da justiça, porque não me vereis mais. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Note, à medida que os discípulos andavam com Jesus e as pessoas contemplavam a Jesus, elas iam vendo o modo de vida que agrada a Deus. Quarta-feira, não vou recapitular tudo, mas quando Jesus foi batizado, saiu da água, o Senhor disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A multidão ouviu. O Senhor Deus aprovava Jesus diante de todos, realizando tudo que realizou. O próprio Jesus, quando indagado, as pessoas chegavam e diziam: bom mestre, e ele corrigia: bom mestre só há um, que é Deus, o Pai, só Ele. Aí você diz: mas como assim Jesus não é bom? Não, Jesus estava dando a glória, o elogio para o Pai. Você está dizendo que eu sou bom, está feliz? Estou feliz. Pois é, mas isso só aconteceu porque, em primeiro lugar, o Pai me enviou. E aí Jesus passa a glória que estava sendo dada a ele para o Pai. E o Pai passa a glória para o Filho, quando na transfiguração ele diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí no capítulo 17 de Mateus ele diz assim: a ele ouvi, estava com o Filho as palavras que precisavam ser ouvidas. Mais à frente aí, só para confirmar isso que eu estou dizendo, no capítulo 17, o versículo 6, olha aí o que é que diz o texto: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Olha o verso 8: pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. O texto de Mateus 17, vamos ler lá o texto de Mateus 17? Só dando uma breve recapitulagem aqui. O texto da transfiguração, logo no versículo 1, está aí, né? O versículo 5. Vamos ler do começo, porque em respeito aos novos, né?
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, vamos dizer juntos, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Veja, os discípulos ouviram, eles ouviram, a prova é o texto de João 17. Deus deu a palavra a Jesus, e Jesus deu a palavra do Pai aos discípulos, e eles receberam. Nós vamos abordar isso de verdade à frente, está perto, né? Eu acredito que está perto. Mas, quando eu falo assim, irmãos, porque aqui são as últimas instruções. Nós temos nas últimas instruções tudo que nós precisamos fazer, saber para a vida cristã próspera. O que é que eu chamo de vida cristã próspera? A capacidade de ir e vir, vivendo as situações que forem necessárias, conectado com Deus. Você está na bonança, meu irmão? Você está humilde, em comunhão. Você está no momento de aflição, você está na dependência do Senhor, pedindo misericórdia, caminhando pela fé. Você não tem um motivo aparente para estar feliz, mas você está satisfeito com a presença de Deus, com a sua fé em Cristo Jesus. E você sabe, você declarando, que até o dilúvio cessou. Até o dilúvio cessou. Foram 40 dias e 40 noites chovendo. Irmão, nós tivemos uma chuvinha, comparado com o dilúvio, foi uma chuvinha. Foi ou não foi? Comparado com o dilúvio, a Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram. Então, com todo respeito, irmãos, que hoje em dia é assim, né? Se você diminuir uma coisa que alguém passou, você ganha um inimigo. Na internet, aqui não, aqui você é santo, você é abençoado, né? Você não é assim, né, irmão? Hã? Vai eu chegar num velório, ó, irmãos, maior dor passou quem foi rasgado ao meio, né? Pela fé. Aí hoje em dia, você encontra pessoas chorando horrores, e esse choro já estava anunciado. Já estava anunciado. Irmãos, eu sei que a dor é grande, mas a pessoa que está no mundo do mal, já é um choro anunciado ou não? No dia que acontecer, e Deus abençoe que se converta, né? Mas no dia que acontecer, é quase eu dizer, eu não vou nem chorar, porque eu já sabia que ia ser. Claro que nós choramos porque sentimos a dor, amamos a pessoa, mas o que eu quero dizer, irmãos, que a maior dor mesmo é você contemplar os homens e mulheres que viveram pela fé e enfrentaram isso e foram mortos de forma horrível. E, aliás, não tinha ninguém para chorar a sua morte, né? Dependendo do momento, não tinha. Mas o que eu quero dar ênfase aí é que, ainda que o dilúvio foi horrendo, mas acabou, cessou. Eu acho que o que aconteceu domingo, da chuva, e tudo que nós temos visto nos últimos tempos, é só para a gente lembrar que, imagina aquilo ali durante 40 dias. Imagina. Mas um dia cessou.
E Deus, por sua misericórdia, salvou uma família que gerou a todos nós que estamos aqui. Então, é muito importante observarmos, a obra do Senhor, ela foi realizada. O texto do versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, quando os discípulos viam Jesus, eles estavam sendo convencidos cada dia de que Jesus é o Cristo, o Salvador. E agora que ele não estará mais, quem é que fará isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí, essa parte não é só para o mundo, mas é para nós ainda hoje. É para o mundo, porque um dia você se converteu e isso aconteceu com você, você firmou na fé. Mas essa convicção é trazida dia a dia em meio às lutas que passamos. Quando eu falo isso, as lutas que passamos, entenda bem, ó. Se você está desanimado, nós vimos aqui o que precisa. Isso no capítulo 15. O que é que precisa na vida de uma pessoa? Vamos relembrar aí? Capítulo 15, o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Como é que a alegria vai ser completa? Se guardarmos o amor. E como é que guarda o amor? Guardando a palavra, que é a vontade de Deus. Então, para todo mundo que está desanimado, sem alegria, sem fé, lembrando que a alegria aqui não é um estado de sorriso, né? O que é a alegria? O fato de sabermos que nós estamos em Deus, que nós estamos seguros, que nós temos a esperança de que nós vamos habitar com Ele para sempre nos céus, que nós temos a nossa vida segura em Deus, que a nossa morada está segura, que as mãos dEle nós estamos nas mãos dEle e que ninguém pode arrebatar das mãos dEle. Eu aqui estou passeando pela Bíblia falando textos bíblicos. Os textos de Hebreus que diz, não te deixarei nem te desampararei, a nossa alegria é o fato de sabermos tudo isso. Mas também é a renovação da nossa fé a cada experiência com Deus. E isso é fruto de comunhão. Você precisa buscar a comunhão. E aí, por fim, voltando para o capítulo 16, do juízo, verso 11, do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Do juízo, repita aí comigo, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem. O que significa o príncipe deste mundo está julgado? Quando uma pessoa está julgada, ela já foi determinada a ela a sentença. O príncipe desse mundo está julgado é que não tem mais acordo, já passou, já foi feito o que tinha que ser feito. Pastor, quando que foi feito? Meu irmão, isso foi antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Satanás já havia sido julgado. Satanás já está julgado, não tem mais jeito para ele. Vamos observar na Escritura a respeito disso? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Eu quero dar ênfase, só para tomar aqui o princípio do aprendizado. Olha só. Jesus está dizendo que o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Olha só, eu me lembro já de pessoas, né, que eu evangelizei, eu ganhei para Jesus, que o temor da pessoa eram os espíritos que ela servia antes da religião dela, que ela fazia parte. E aí, na hora que ela estava sendo evangelizada, você já sabe, né?
a pessoa está sendo evangelizada, estamos pregando aqui, e aí ela fez um pacto, uma aliança lá com alguns espíritos, que se apresentaram para ela como senhores, que iam dar para ela as coisas e tal. E aí nós oramos, o Espírito de Deus veio, convenceu a pessoa do pecado, o pacto foi quebrado e a pessoa agora estava com medo do que iria lhe acontecer. Normalmente esses espíritos prometem matar a pessoa, prometem fazer um monte de coisa. O Espírito de Deus, ele tem a capacidade de convencer a pessoa de que o mal já foi julgado. Isso significa que eles estão derrotados, destruídos. Eles não estão em circulação, em se tratando daqueles que estão convertidos em Cristo. Veja bem, meus irmãos, as pessoas que estão convertidas, sua residência é a mão de Jesus. Lembra do texto do bom pastor? Eu as tenho na mão e ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém tira. Esse ninguém é quem? Satanás, seus demônios. Então a pessoa que teme, aí eu dei esse exemplo só para falar, né? A pessoa que teme o mal, né? O mal já foi julgado, está derrotado. Julgado significa que ele foi sentenciado. E você agora que está em Deus, você está na luz. Antes de ler Mateus, não, vamos ler Mateus, não, segura aí Mateus 25, dá para ser? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé aí para você dar uma, né? Vamos lá, vamos ler 1 João. 1 João, capítulo 1, sei que agora sua mente já se aguçou, não é? 1 João, capítulo 1, falta só eu aqui. Capítulo 1, verso 5. Vamos ler juntos? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Logo em seguida, aliás, eu já li o texto, né, na verdade. Verso 5, de novo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, notaram aí? Qual é a fala do verso 7? Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Poder sentar. Então, veja bem, a ênfase do texto aí é, se você teve seus pecados perdoados, se você anda na luz, o pecado não faz parte da sua conduta. Sua conduta é de quem anda na luz.
o Senhor é luz e nele não há trevas. Então, uma pessoa que está na luz está com Deus. Inclusive, irmãos, esse texto aqui é excelente para esse tempo, né? Pastor, eu sou igreja, mas eu estou vivendo a fé em casa. O texto diz, o texto diz no verso 7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E comunhão é de longe, irmãos? Alguém pode ter comunhão de longe? Comunhão de longe não existe. A pessoa está isolada em casa e ela serve a Deus sozinha em casa. Isso não é possível. Ela precisa ter um momento de estar com os outros. Isso está em Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia e orava e compartilhava o pão, né? Partia o pão junto e aí vai. Mas a minha ênfase aí no texto de 1 João é que Deus é luz e quem está andando com Ele está em comunhão, está na luz. E a luz de Deus não aceita treva alguma. Agora sim, o capítulo 25 de Mateus. Mateus 25, 41. Você já conhece o texto se refere ao dia do julgamento, haverá uma multidão à direita e uma multidão à esquerda. E a multidão à direita, o Senhor disse, vinde benditos de meu Pai. Não é? Vinde benditos de meu Pai, está aí no verso 34. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E agora o verso 41, aos que estiverem à esquerda, o que ele diz? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, o diabo e seus anjos estavam aqui junto dessa multidão? Estavam, sim ou não? Veja bem, ó. O texto se refere ao dia do julgamento. Todos os homens, desde Adão até o final, estarão um à direita, um grupo à direita e outro grupo à esquerda. O grupo que está à direita é os que serviram a Deus. Os que estão à esquerda, o que está à direita é os que serviram a Deus. E o que estão à esquerda são os que não reconheceram o Senhor e não fizeram a sua vontade. Então eles serão lançados no lago de fogo, mas esse lago de fogo, o inferno, ele foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Por que é que o homem é lançado nesse local? Porque ele fez o mesmo que Satanás fez um dia no Jardim do Éden. Tá, nós vamos recapitular isso aí rapidinho, mas antes eu quero dar ênfase aqui o seguinte. Você está notando que a fala de Jesus se refere ao diabo e seus anjos como pessoas já condenadas? Notaram isso? O diabo e seus anjos já estão condenados, inclusive o inferno foi preparado para eles. Quando eu era pequeno, faz um bom tempo, rapaz, né? Faz aí pelo menos, enfim. Eu me lembro de um desenho animado que eu assisti, aonde, eu acho que era do Pica-Pau. Eu acho que era do Pica-Pau. O pessoal aí vai lembrar também, que está aí na idade perto, ninguém quer, né, irmão, lembrar agora. Mas você que está na idade perto, né, eu me lembro que eu estava pequenininho assistindo, nunca me esqueci, irmãos. Acho que era o Pica-Pau. Ele pegava um elevador, aí ele ia até o final, o elevador descia, e aí abria a porta e tinha o diabo, o chifre, um tridente, o fogo lá atrás. Aí o Pica-Pau dizia, opa, aqui não. Aí fechava e voltava. Aí lá ele ia para o céu. Quem lembra desse desenho aí? Você estava também, né? Mas tem gente que já assistiu que é novo, que eu estou vendo levantar o braço. Esse desenho deve estar disponível, né?
Ou então você dorme no formol, né? Conhece a história da pessoa que dorme no formol? A pessoa tem a aparência de novinho, mas internamente o negócio está sério, né? Então dorme no formol. Essa é horrível, né, irmãos? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos retomar aqui. Aquele desenho marcou. Por quê? A ideia que o diabo está lá no inferno. Eu, criança, meu Deus do céu, o que é isso? Olha que coisa. E o pica-pau, era o pica-pau mesmo, né? O pica-pau não queria papo com aquilo. Biblicamente, irmãos, o diabo está no inferno? Sim ou não? Pastor, sim e não, muito pelo contrário. Né? Como é que é, irmãos? O diabo está no inferno ou não? Sim ou não? Não. Ele não está no inferno. É dito que ele está no inferno, não é? E é um engano do próprio Satanás isso. O diabo, leia Apocalipse, você vai descobrir que ele será lançado no final. Lá o último capítulo de Apocalipse. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o castigo final dele. O diabo está julgado, ele foi sentenciado, esse é um texto que nós lemos que comprova o que eu acabei de dizer. Ele está sentenciado, o inferno é para o diabo e seus anjos, certo? E essa sentença, ela é suficiente para nos dar um entendimento que eu não tenho que temer o sentenciado. Como que eu vou ter medo de alguém sentenciado? Entenda, eu li 1 João, onde está escrito que quem anda na luz, anda como ele está. Quem anda na luz, está andando conforme a luz, que é o Senhor. Portanto, você está nas mãos de Deus. E estando nas mãos de Deus, você não tem que temer o sentenciado. Ele já está julgado. Esse julgamento, irmãos, eu era novo convertido. Eu tinha 3 meses na fé, eu estava num retiro do período de carnaval. Feriado, né? E aí eu estava num retiro, novo na fé, e eu estava sentindo muita graça de Deus na minha vida, e eu estava tão cheio da graça de Deus e novo na fé, não conhecia nada da Bíblia. Aliás, eu li naquele retiro o capítulo 1 de Gênesis, e comecei a ler Gênesis, não queria parar de ler. Aliás, tinham me dado só o Novo Testamento, por isso que eu não tinha tido contato com o Antigo, né? E ali uma pessoa me deu de presente uma Bíblia, e eu li naquele retiro, eu não me esqueço, irmãos, isso marcou muito a minha vida, e eu li o 1º capítulo de Gênesis, o 2º, o 3º, fiquei maravilhado, e não queria parar de ler, e eu digo, meu Deus, o que é isso, que coisa extraordinária. Irmãos, eu fui tão cheio da graça de Deus, mas sem nenhum entendimento bíblico. E aí eu chamei uma pessoa que sabia mais, que estava me auxiliando. Eu digo, olha, por que nós não começamos a orar para que Deus perdoe Satanás? Para que Deus perdoe e seja salvo também. Irmãos, a cabeça de um novo na fé, uma criança espiritual. Depois eu descobri que isso não seria possível. Ele já foi julgado. Ele já foi sentenciado. E essa sentença, Deus fez a cadeia de Satanás, que é o inferno. Vamos reler aí o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, que se identifica aqui como o inferno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Isso mesmo. Ele já foi sentenciado, a cadeia foi feita. Agora, por que os homens são lançados lá? Eu não posso deixar, não posso avançar sem isso.
Abra aí Gênesis capítulo 3. Vamos ler de pé? Capítulo 3, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Veja que sereis como Deus, D maiúsculo, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, repita bem forte. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Poder sentar? O que foi que aconteceu aqui? Olha só, irmãos, rapidamente. Você vai ler depois Isaías 14. Isaías capítulo 14, do versículo 1 até pelo menos o verso 16. Você vai ler o texto de Ezequiel, capítulo 34, isso, capítulo 34. Você vai ler lá os versículos de 1 até o 17 ou 20, mais ou menos. É isso mesmo? Tá, eu não separei esse texto, mas eu acredito que é basicamente esse. Não, é Isaías 14, desculpa, irmãos. Eu falei qual texto, hein? Isaías 14, e o outro foi Ezequiel. Tá, olhe para mim aqui, rapidinho, tenho 5 minutos. Olha só. Esses dois textos falam a respeito da origem de Satanás. Claro, tem outros textos que precisam ser conectados, mas eu vou resumir aqui para você. Satanás, ele foi um querubim da guarda ungido. Significa que ele era um líder, ungido ali, ele era um líder. Se você estudar, você vai descobrir que ele era uma liderança no céu de muitos outros anjos. Você vai descobrir, inclusive, que há indício de que ele tinha a ver com música, com adoração, como se fosse o louvor hoje. Isso vai dar a entender, não pode ser provado, mas dá a entender os textos. E ele olhou para si mesmo, cresceu interiormente, e ele queria agora tomar o lugar de Deus. Os textos vão dizer que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. É um texto maravilhoso, porque exalta a Deus, né? Porque por que ele não queria ser superior a Deus? Porque não dá. Não tem como. Irmãos, olha só o poder de Deus. Se você quiser conhecer um pouco sobre o poder de Deus, leia os textos de Jó, as respostas de Deus a Jó. Na verdade, Deus não responde nada que Jó pergunta. Ele faz perguntas para Jó. Por exemplo, aonde tu estavas, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde estava você quando eu estabeleci o limite das águas do mar e disse a elas, não passem daqui? Você deve ter visto, por exemplo, eu ouvi essa semana de uma pessoa, pastor, eu vi a água descendo lá no Bracuí ali. Eu vi, pastor, mas é tanta água e tanto pau descendo e pedra rolando, e a gente ouve os barulhos das pedras e aquele mundaréu de água.
e o mar não enche, não ultrapassa, não transborda. Aí eu li esse texto para a pessoa, digo, mas isso está na Bíblia. Talvez você já se perguntou, não é? Tanta água de chuva descendo e o mar permanece. A maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Que negócio é esse? Como é que é possível? A voz de Deus ordenou. Vocês não vão passar desse limite. Não vão passar. É pelo poder de Deus que tudo está constituído do jeito que está. A ciência já conseguiu descobrir que se a Terra se afastasse do Sol 5 centímetros só, em alguns anos, toda a vida na Terra morreria. E se ela se aproximasse 5 centímetros, em alguns anos, toda a vida na Terra também morreria. Ou de calor, ou de frio demais. Agora, quem é que está mantendo isso? O poder de Deus está nesse momento mantendo todas as coisas. Nesse momento. E por isso, irmãos, que estudar só exalta a Deus. Quando você estiver estudando matemática, você diz, meu Deus do céu, é muita coisa. Você lembra que Deus, com uma voz, uma palavra, ordenou. E todas as massas que existem, que é a constituição de toda uma cadeia química de matéria diversa, foi feita com a voz de Deus, Ele só ordenou. Você deve ter já construído algo, ou auxiliado na construção. Deus abençoe você que você construa a sua casa, tenha várias até. Deus abençoe você. E você vai se esforçar tanto para construir. Pois é, Deus chegou e disse, seja. Ai, ai. O homem estuda, irmãos, para descobrir a constituição de tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. E quando o homem cria alguma coisa, ele cria carros diversos, mas todos iguais, feitos em série. E lutam para fazer uma inovação a cada ano e mudar alguma coisa. E Deus simplesmente disse, seja, e é. Eu não me esqueço quando, estudando sobre isso, um estudo feito nos mosquitos. Eles descobriram que as anteninhas de um mosquito, nenhuma é igual à outra. É como se fosse a impressão digital de um mosquito. Nenhuma anteninha, nenhuma pontinha daquela que eles têm é igual a de outro mosquito. Porque Deus disse, seja feito, ainda que você ache que foi o diabo que fez, né? Mosquito. Pastor, só pode ter sido o capeta, pastor, porque é outro negócio difícil. Não, irmãos, ele tem uma colocação na criação de Deus. Se não é os mosquitos, que seria de uma série de insetos que comem ele. Né? Então tem uma cadeia alimentar nisso. Foi o diabo que criou? Não, o diabo não cria nada mesmo. Cria nada, só dor de cabeça na cabeça de quem dá lugar. Né? Aí, pastor, hoje está demais, né? Mas eu vou ficar mais sério, pode deixar. Vamos lá, irmãos. Aí, o que eu estou buscando dizer aqui? Exalta a Deus porque o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. Depois que você estuda a grandiosidade de Deus, que Ele tem todo o poder dos céus e na terra, que Ele organizou todo o plano de salvação, o plano de salvação é perfeito, irmãos, é perfeito. Tudo que está escrito no texto bíblico, escrito por mais de 40 pessoas em épocas diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes, em toda a história, por cerca de 1.600 anos, do primeiro texto até o último do apóstolo João. Você vai ver uma unidade, porque ainda que eram mais de 40 homens, por espaço de 1.600 anos, ainda que eram em culturas diferentes, em épocas diferentes, textos que foram escritos no cativeiro, textos que foram escritos no cativeiro babilônico, textos que foram escritos num período difícil do povo de Israel, textos que foram encontrados com muita dificuldade. Eles têm uma unidade, porque Deus não morre. Ele está vivo e Ele foi aquele que tomou em suas mãos a caneta chamada João, a caneta chamada Paulo, a caneta chamada Lucas, a caneta chamada Isaías, Jeremias, Oséias, Sofonias. Meus irmãos,
Ele é tremendo, ele é maravilhoso. E aí, Satanás, então, ainda chamado Lúcifer, que Lúcifer significa mensageiro de luz, ele se rebela buscando ser semelhante ao Altíssimo. E ele olha para si mesmo e se vê lindo, maravilhoso, então ele precisa, ele deve. E o texto dá entendimento de que ele conduz uma parte dos anjos a segui-lo, apoiá-lo. E então, o texto de Apocalipse diz, né, que a terça parte da estrela, uma parte, a terça parte, ou seja, para cada demônio tem 2 anjos, né? Seria essa uma matemática básica. E então, ele se rebela porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele queria tomar o trono de Deus. E aí nós podemos entender a fala de Satanás aqui em Gênesis 3. Gênesis 3, o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que significa conhecer o bem e o mal? Conhecer aqui, irmãos, é a capacidade de determinar o que é certo e o que é errado. Assim como Deus ordena e é feito, e Ele determina isso aqui não, isso aqui sim, porque Ele é Deus. O homem, a proposta de Satanás aqui para o homem é que ele passasse a determinar o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos como Deus. Essa parte, irmãos, procede até hoje. Você vê a pessoa, às vezes, nas drogas, dizendo, é a melhor coisa que existe. E ela tem aquilo por verdade. Você vê a pessoa mentindo, roubando e dizendo, eu não abro mão, essa é uma conduta maravilhosa. A pessoa destruindo a própria vida e a família e determinando que tem razão. Isso é a visão dela. Por isso, se você quiser saber se você é convertido, você está morto em Cristo, você morreu com Cristo e Cristo habita em você. Isso significa que não tem mais a sua visão, é a visão de Cristo. É os olhos de Cristo, a atitude de Cristo que está determinada na Escritura. Meus irmãos, se você quiser saber se você é convertido, você não tem a sua visão para a igreja, você tem a repetição da visão, que é a Escritura Sagrada. Eu creio, pastor, que a igreja deve ser assim, porque a Escritura Sagrada diz assim. Por isso, irmãos, eu não tenho direito, mas senhor pastor, não tenho direito de mudar nada aqui, porque a palavra, conforme está escrito, é a palavra de Deus, não é a minha. Se fosse minha, fui eu que escrevi, então eu posso mudar. Mas não, é a palavra de Deus. E nós, no decorrer da caminhada, vamos querer mudar. E está repreendido em nome de Jesus. Diga amém aí, meu irmão. Como assim querer mudar? Uma forma de mudar a Escritura, irmãos. O culto passar a ser um negócio para nós. Não é mais para Deus. Sabe quando é que é para nós? Eu não gosto disso, então não vai ter isso. Eu não gosto daquilo, então não vai ter aquilo. Eu não gosto disso aqui, eu acho que o culto não tem nada a ver dessa forma. A pergunta é, isso que você não gosta é porque a Escritura diz? Isso que você está dizendo é fruto da Escritura Sagrada? Ou é a busca de transformar o culto em um programa de TV, onde tem entretenimento? Sabe como é que é? Eu acho que deveria ter, pastor, um cantor famoso. Com todo respeito aos cantores. Eu acho que deveria ter, pastor, o pregador A, B e C. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos a visão única. O culto, a reunião da igreja é para exaltar o Senhor. E essa exaltação é de cada coração. A exaltação é para Ele. Ele é a ênfase nos nossos cultos.
Ele é o Senhor e todos nós estamos ao redor dele. Portanto, na hora do louvor, feche os seus olhos, porque não tem nada para você ver aqui. Tem, quando fecho os olhos e eu estou ali cantando, dizendo para ele, e tudo é para ele. E ele retribui com a sua presença, com o seu poder, e ele vem e renova o amor de Deus, o amor dele é renovado na sua vida. Meus irmãos, a igreja deve girar em torno do Senhor, não deve girar em torno de nada que possa gerar um agrado. Eu acho que o culto demora muito. Eu acho que o pastor prega muito tempo. Eu acredito que tem que ser. Meu irmão, é fruto, o que você está aí dizendo é fruto de que você estudou, de que você leu, de como Deus deve ser adorado. É isso. Se não, meu irmão, cuidado, porque essa tática é antiga, foi a proposta de Satanás para Adão e Eva. Meu irmão, talvez você está cansado de dizer, mas tem que ler a Bíblia, tem que orar, mas tem que fazer tudo isso. Não, eu vou dar uma inovada. Aí você vê pessoas querendo pregar o evangelho com tatuagem, né? Meu irmão, se você quiser fazer uma tatuagem, faça, mas admita, é você que quer. Não ponha o Deus no meio e nem pregar o evangelho. Senão estava escrito, e de tatuar por todas as nações, né? E de fazer tatuagem, pregar o evangelho, aí escreve Jesus na testa, e aí vai, né? Meu irmão, com todo respeito ao nome de Jesus, mas a forma de pregar é num coração que foi perdoado os pecados, que foi reconciliado com Deus, e essa pregação tem que ser com todo poder e autoridade aos perdidos. E não numa figura, senão a gente vai ter, cada um vai sair daqui com uma plaquinha, para sair com coisa escrita. Não é agora, vai ter que ser assim, com todo respeito, se você gosta, se você quer fazer, admita, mas não tente usar a fé para colocar dessa forma. E eu estou falando isso às paredes, que eu creio que você já está vacinado, e que você é uma pessoa sã em Deus, e que você não está nessa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, mais desanimado que tem, né? Amém, queridos? Então, olha só. Como que eu vou ter medo de alguém que já está julgado? Eu quero lembrar aqui aos irmãos que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo dessas trevas que Adão e Eva foram conduzidos. Adão e Eva foram conduzidos pela voz de Satanás, e eles foram após essa voz e tiveram seus pecados agora consumados. E esses pecados vieram de geração em geração e nos alcançou. Nós nascemos em pecado. Mas agora, Cristo se manifestou e nós fomos alcançados por Ele, e a influência da nossa vida agora é a voz de Deus por meio da sua palavra, e influenciados pela voz de Deus, nós seremos conduzidos para a glória do Pai. E eu quero convidar você, meu irmão, a ser um pregador dessa palavra, a palavra de Deus. Eu quero convocar você a você ser um instrumento de Deus nessa intenção, aonde eu creio que o Espírito de Deus veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e você então crê de tal forma que você está se preparando para pregar o Evangelho, para evangelizar as pessoas. Você tem uma responsabilidade enorme para com os que você conhece, que precisam ser alcançados. Meu irmão, marque uma, peça a Deus sabedoria. Talvez algum você vai fazer um jantar, vai convidar uma família amiga sua para você ter um momento de oração, você ter um contato melhor com a pessoa. Talvez você vai ajudar alguém a lavar um carro na rua, porque a pessoa está lavando o carro dela e você vai se propor a ajudar, e você está se aproximando porque você quer ser sal, luz na vida daquela pessoa, mas porque você entendeu que pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai convencer desses três grandes alvos de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. O diabo já está condenado e você está livre, e livre para estar à direita de Deus e ser recebido naquele dia. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.
Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, o pecado de não vivermos a fé, não sermos testemunhas, e muitas vezes até inventarmos histórias, Senhor, para substituir o que o Senhor fez com sangue, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Perdoa, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a ousadia para sermos instrumento nas tuas mãos. Senhor, há tanto que se fazer, Senhor. Livra-nos, Senhor, de estarmos envolvidos com a nossa própria vontade. Livra-nos, Senhor, de vivermos para nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de esquecermos que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Esse ensino foi dito aos discípulos, aos apóstolos. E o Senhor certamente preparando-os para pregar e pregar e pregar. Meu Deus, ajuda-nos a viver essa fé. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. E agora que o amor de